Muito bem, pessoal, nós vamos então iniciar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Nós vamos entrar agora nas Instruções dos Espíritos, que é uma psicografia intitulada exatamente Fora da Caridade não há salvação. E ela tem uma assinatura bastante especial para nós, que é exatamente a assinatura de Paulo, o apóstolo. E ela foi transmitida em Paris no ano de 1860, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas antes da gente entrar na mensagem, no conteúdo da mensagem propriamente dita, eu queria fazer só uma abordagem a respeito do trabalho que Paulo de Tarso realizou. E eu tive a oportunidade de, nesse fim de semana, fazer um estudo lá na Sala Espiritismo Net Brasil, tratando exatamente do trabalho de Paulo de Tarso, falando sobre as cartas de Paulo e analisando o início da construção do cristianismo, as primeiras comunidades cristãs que foram fundadas, as igrejas que começavam a se organizar, e Paulo de Tarso tendo aquele trabalho importante de orientação. Então, falei bastante sobre esse início dos trabalhos de Paulo e fiz ali um paralelo com a doutrina espírita. Então, para aqueles que estavam no fim de semana conseguiram pegar esse início, mas aqueles que não acabam agora tendo um pouquinho daquilo que nós conversamos. Lá eu tive a oportunidade de falar de cada uma das cartas de Paulo, quem eram as comunidades, qual era o conteúdo de cada uma daquelas cartas, por exemplo, para as diversas cidades, ou mesmo para aqueles que eram os colaboradores de Paulo, como Timóteo e Tito, as comunidades de Corinto, Roma, Éfeso, Colosso, Tessalônica e outras. Então a gente foi falando um pouquinho sobre as características daquele trabalho. Hoje Paulo de Tarso se comunica conosco através dos trabalhos espíritas, trazendo principalmente orientações no que diz respeito a essas bases evangélicas do cristianismo. Então, voltando para aquela época, a gente lembra então um pouquinho da história. Não, eu não gravo de fim de semana, Didima, eu só gravo aqui no nosso estudo. Lá a gente faz como não é um estudo exclusivo meu, então acaba assim, cada semana nós temos um colega que faz o trabalho, um amigo que faz o trabalho, então a gente, cada semana é uma sequência. Então a gente acaba não fazendo então essa gravação em virtude disso. Então, assim, lembrando aquilo que Paulo fez, ele então, como a gente lembra da sua história, ele era um grande perseguidor dos cristãos, porque ele trabalhava em prol do Império Romano, e então ele via os cristãos como sendo inimigos, vamos dizer assim, inimigos do Estado. Então ele perseguia, organizava aquelas perseguições, muita gente sofreu como consequência dessa perseguição, da prisão, inclusive de execuções que sofreram também. Até que naquele grande momento, bom dia, Tino, naquele grande momento, quando ele se dirigia para a cidade de Damasco, na Síria, onde hoje nós vemos ali o Estado Islâmico fazendo toda aquela bagunça na vida das pessoas, provocando aquela debandada de nativos daquele país para a Europa. Então tudo aquilo que a gente vê hoje na televisão, de barcos afundando, de pessoas tentando entrar em outros países, de pessoas sendo decapitadas, acontecia exatamente naquela região de Damasco, ali onde Paulo de Tarso acabou desenvolvendo parte dos seus trabalhos. Então é interessante a gente ver a história do passado, a importância que ela teve dentro da formação dessa base espiritual para a realidade que nós temos hoje. Então nós lembramos, por exemplo, que o Éden, aquele paraíso de Adão e Eva, descrito naquela mitologia que fala sobre a origem da humanidade, ou em especial a origem do povo hebreu, o Éden ele é exatamente, geograficamente, conforme as informações
que chegam para nós ali do Antigo Testamento, do livro Gênesis, é onde é o Irã. Bagdá, por exemplo, é uma cidade banhada pelo rio Tigres e o rio Eufrates. Exatamente 2 rios dos 5 que são citados lá no Antigo Testamento. Então a gente pensa que Bagdá, onde vivia Saddam Hussein, onde aconteceram aquelas guerras todas, né? Ali era o Éden, o tal paraíso de Adão e Eva. Depois nós pegamos Damasco, onde Paulo de Tarso teve a sua grande revelação, capital da Síria, onde tivemos ali a grande perseguição que acontece hoje do Estado Islâmico, né? Um grupo fanático islâmico que lamentavelmente acaba não apenas influenciando na vida das pessoas, né? Saddam vivia no Iraque, né? Ele era presidente do Iraque. E aí então acaba interferindo e modificando completamente a vida das pessoas, provocando esse terror no mundo todo. Né? E próprio Jerusalém, onde Jesus teve ali uma presença marcante, também se torna alvo de muitos conflitos, né, entre palestinos, entre judeus. Então é interessante a gente ver que historicamente a gente no passado traz ali para nós uma visão, uma realidade, e de repente no presente a gente tem algo completamente diferente. Mas então Paulo de Tarso, às portas de Damasco, teve aquela grande revelação, onde uma forte luz apareceu no céu, acabou cegando por 3 dias, e ele teve uma visão, um contato com Jesus, que demonstrou para ele, né, uma compaixão muito grande, e perguntando exatamente por que aquela perseguição. E não a perseguição a ele, mas também a todos aqueles que seguiam o cristianismo. A partir dali nós tivemos então aquela chamada à conversão às portas de Damasco, e Paulo de Tarso se transformou. Então Saulo de Tarso, né, ou o nome dele judaico era Shaul, ou Saul, e aportuguesado virou Saulo. E depois então ele se transformou em Paulo após essa conversão, e ele era da cidade de Tarso, e aí então Paulo de Tarso. E aí ele se transformou então naquele grande missionário. O detalhe que nós observamos sobre o trabalho que ele realizava naquela época, e acabava sendo um grande equívoco, de grande parte daqueles que seguem essas orientações, é imaginar que Paulo de Tarso tinha como objetivo principal construir uma nova religião. Então a ideia é que ele estava construindo uma instituição nova para pregar uma ideia nova, para converter pessoas, para combater outras doutrinas, sendo que, na verdade, se nós analisarmos profundamente a sua mensagem, o trabalho dele era exatamente conscientizar as pessoas a respeito dos ensinamentos de Jesus, que, por sua vez, falava apenas sobre a lei do amor. Então nós vemos que Jesus falava de amor, Paulo de Tarso reafirmava esses ensinamentos sobre o amor. E aí então nós entendemos isso como fundação de uma nova religião, dividindo as pessoas em virtude de suas crenças, em vez de pensar que o seu objetivo era apenas levar uma mensagem em que cada pessoa pudesse entender o seu verdadeiro sentido e pudesse se transformar, se elevar espiritualmente, se transformar numa pessoa melhor, num ser melhor. E nessa linha evolutiva de progresso que todos nós trilhamos, acelerar cada vez mais o nosso crescimento e nos aproximarmos cada vez mais também do pensamento de Deus. Então vemos que não vemos ali dogmas, não vemos uma questão de crenças, vemos simplesmente um trabalho de transformação. Era esse o trabalho que ele fazia. Allan Kardec, quando veio no século XIX, começou a trazer para nós também elementos importantes que revelavam uma realidade do mundo espiritual que até então era desconhecida. E aí então ele começou a analisar a mediunidade como um meio de comunicação com o mundo espiritual, começou a receber essas mensagens, organizando aspectos, informações dentro do aspecto científico, filosófico, religioso, para fazer com que as pessoas entendessem também aquele mesmo ensinamento de Jesus naquela época, falando sobre o amor, mas o amor a Deus, entendendo exatamente o trabalho da ciência, o trabalho da filosofia,
e esse trabalho espiritual. E nós, muitas vezes, interpretamos também de uma forma equivocada o propósito do Espiritismo, imaginando que ele é mais uma religião, concorrendo com outras religiões, com o objetivo de angariar adeptos, de forçar uma conversão, de conquistar prosélitos. Então Jesus foi mal interpretado, Paulo foi mal interpretado e Kardec também está sendo mal interpretado. Então nós que temos a oportunidade de perceber que todos eles, assim como outros missionários também, como Buda, por exemplo, que veio trazer uma filosofia para aquele grupo dentro daquela cultura no Oriente, falando sobre o amor. Nós tivemos missionários evangélicos que também falavam sobre o amor e foram entendidos como sendo líderes de outra religião. Então tudo aquilo que nós vemos desses grandes missionários que estiveram aqui entre nós, de pegarmos um exemplo claro disso, né, Madre Teresa de Calcutá, uma grande representante do catolicismo, uma freira que trabalhava especialmente dentro da caridade, o trabalho dela era falar sobre o amor. Dentro da doutrina, pegamos Chico Xavier, o trabalho dele se fundamentava no amor. Então muitas vezes a gente fica se preocupando com dogmas, com textos sagrados, com instituições, com estatísticas, sendo que tudo se fala sobre o amor. Então nós optamos pela doutrina espírita por convicção, ou por afinidade, ou por simpatia. Optamos em conhecer essa doutrina porque ela nos mostra o mundo espiritual através dessa perspectiva do amor. Outros escolheram outras doutrinas religiosas, também optando por esse caminho através dos seus dogmas, dos seus sacramentos, dos seus rituais, também para conhecer esse caminho do amor. E Paulo de Tarso, nessa comunicação que nós vamos estudar agora, ele fala exatamente sobre isso. Nos chama atenção, sem falar sobre religião, mas nos fala exatamente desse lema: fora da caridade não há salvação. E como nós já estudamos no início desse capítulo, quando Kardec fez uma comparação, né, fora da caridade não há salvação e fora da igreja não há salvação, ele fez uma comparação, mostrando exatamente que muitas vezes nós confundimos o propósito desse modo de viver, dessa filosofia de vida, acreditando que a crença já é o suficiente para que o indivíduo alcance a felicidade. Isso quando ele é otimista. Porque quando ele não tem tanto otimismo assim, ele acredita que a religião que ele abraça vai salvá-lo. Porque olha a diferença entre esses dois pensamentos. Pode parecer algo bastante superficial, mas não é. Quando você diz assim, eu preciso me salvar, significa que você está na beira do abismo, pronto para a sua queda definitiva. Então você precisa desesperadamente da sua salvação. Se você quer alcançar a felicidade, significa que a sua vida está numa condição estável, mas você quer algo melhor. Então nós temos esses dois grupos, aqueles que precisam da salvação, carregando algum tipo de culpa, carregando algum tipo de medo, e tem aqueles que vivem suas vidas de uma forma equilibrada, mas desejam algo mais. Desejam vivenciar esse sentimento de uma forma mais profunda. Então, quando nós buscamos uma instituição religiosa, nós temos que nos perguntar por quê. Quando nós abraçamos uma doutrina espiritual ou espiritualista, nós temos que nos perguntar por que nós estamos ali. Mas independente de uma ou de outra forma, se eu quero me salvar ou se eu quero conquistar a felicidade, só existe um caminho. É o caminho da vivência desse amor no seu sentido mais profundo. E aí então nós começamos, através dos nossos estudos, tentando entender também o que significa exatamente esse amor. E aí nós já conversamos várias vezes sobre a dificuldade que nós temos de interpretar esses conceitos que são extremamente complexos. Quando nós dizemos o que é o amor, nós confundimos com paixão, nós confundimos com apego, nós confundimos com preferências, nós confundimos com troca, nunca com aquele amor universal que nada pode tocá-lo, ele simplesmente existe. A mesma coisa acontece, como nós já vimos, a respeito da caridade, de que forma que nós devemos viver a caridade,
sem que ela seja um objeto de propaganda, sem que ela seja um recurso de fuga, sem que ela seja uma forma de nós diminuirmos as nossas culpas. A mesma coisa acontece com a felicidade. O que é ser feliz? Também já falamos sobre isso. Confundimos com conforto, confundimos com estabilidade material, confundimos com uma alegria momentânea de uma experiência que nós estamos vivendo, seja ao lado de alguém, seja próximo a alguma coisa. Então tudo que nós percebemos são elementos exteriores. O amor é algo que depende do outro, depende de alguma coisa. A felicidade depende do outro, depende de alguma coisa. As religiões vão me aproximar de alguém ou de alguma coisa. E a gente nunca fala sobre a real transformação interior que nós precisamos promover. E essa transformação trata-se exatamente do cultivo, do crescimento e do afloramento desse amor dentro de nós. Porque então nós vamos dizer, eu me transformei porque eu aprendi a amar. E não porque o outro me faz ser assim. Isso é dependência. Porque se por acaso o outro deixar de existir, eu também me perco. Quando eu descubro esse sentimento dentro de mim, eu já me encontrei. Porque aí então eu entrei em sintonia direto com o amor universal. E esse amor universal nada mais é do que o amor de Deus. Então Paulo de Tarso, nessa mensagem, ele traz para nós uma receita infalível, que daquilo que nós já aprendemos através de outros ensinamentos, e todas as doutrinas falam sobre isso, falam sobre a fraternidade, falam sobre a caridade, falam sobre o amor ao próximo. Então, na verdade, todas elas nos falam sobre exteriorizarmos aquilo que existe dentro de nós. E quando nós falamos isso, exteriorizar o que existe dentro de nós falamos de um sentimento legítimo, porque nós nunca poderemos dar aquilo que nós não temos. Nós podemos até falsear momentaneamente, interpretar um personagem, uma personagem, que mostre um comportamento fictício. Mas mais dia ou menos dia, a realidade vai nos chamar de volta. E aí então, inevitavelmente, nós mostraremos aquilo que de fato nós somos. Então, quando nós começamos a entender esse sentimento e mudamos realmente nossa forma de viver, para fazer com que esse amor seja para nós a nossa melhor referência, nós estamos de fato vivenciando essa transformação e não interpretando um papel. E aí Paulo traz para nós aqui, sob esse título, Fora da Caridade não há salvação, uma fórmula. E a gente lembra que é mais ou menos uma orientação para nos ajudar nessa transformação. Porque a mudança, muitas vezes, ela precisa ser estimulada de alguma forma. Aqueles que já conseguiram vivenciar essa transformação, simplesmente vivem esse sentimento do amor, da sua forma mais plena, como uma ação natural, sem ser obrigado, sem ter compromisso, sem fazer sacrifício, ele simplesmente vive esse sentimento. Para a maioria de nós, a esmagadora maioria de nós, infelizmente ainda não compreende. Por isso então os espíritos se aproximam de nós, dando para nós modelos de conduta, exemplos, nos mostrando alguns exercícios práticos que vão nos ajudar nessa mudança. E a caridade é uma delas. A caridade tanto material, tanto espiritual, tanto moral, material, moral. Por que não entendermos também como a caridade braçal? Porque muitas vezes você não pode oferecer alguma coisa, mas oferece suas mãos para ajudar de alguma forma. Algumas vezes a caridade moral se torna muito mais importante, porque essa caridade moral diz respeito à compreensão, à tolerância, à paciência, à resignação, à aceitação do outro da forma como ele é, à aceitação de nós mesmos da forma como nós somos, o perdão, o auto-perdão. São elementos morais que muitas vezes são extremamente difíceis de serem vivenciados. Então eles trazem para nós assim, olha, se você quer aprender o que é o amor, seja caridoso.
Aí esquecemos assim, fora da caridade não há salvação. Esqueçamos a salvação porque a salvação traz em nós um certo tipo de medo. Como eu falei para vocês, quando você pensa em ser salvo, significa que você está em perigo. Vamos esquecer essa questão de perigo. Vamos pensar naquilo que nós somos agora, na confiança que nós temos no sustento da nossa existência, apesar das nossas lutas, apesar das nossas dificuldades, e vamos pensar naquilo que nós podemos ser de melhor, sem olhar para trás naquilo que nós já fomos de pior. Então, simplesmente não pensemos na caridade como um objeto de salvação. Pensemos na caridade como um objeto de transformação. Independente dos riscos que eu esteja correndo, de uma queda moral, de um perigo qualquer, pensemos naquilo que nós podemos conquistar de melhor. Eu sei que eu sou assim hoje, eu sei que eu tento fazer as coisas do modo correto, eu sei que às vezes eu erro, às vezes eu tento consertar, mas eu quero ser alguém melhor. Sem medo daquele fantasma da culpa que fica em pé atrás de nós, assombrando a nossa vida. Eu quero ser alguém melhor. Então essa caridade vem como uma forma de vivenciar esse sentimento, ainda que seja estimulado, porque muitas vezes a caridade, nós temos que ir ao encontro dela para que nós possamos praticar. Temos que nos filiar a alguma instituição, temos que procurar alguém que está precisando, temos que oferecer um ombro amigo para aquele que precisa. Então é como se nós nos forçássemos a um comportamento que para nós ainda não é natural. Porque quando a caridade se tornar natural, nós naturalmente encontraremos no nosso caminho, porque a nossa visão se transforma. Nós encontraremos situações das mais diversas onde nós, de alguma forma, podemos ser úteis. A utilidade da prática, inclusive a utilidade do silêncio. Porque algumas vezes nós temos vontade de externar uma ideia, de realizar uma prática, que ela se torna muitas vezes muito mais destrutiva do que construtiva. E aí então, em nome da caridade, eu silencio e fico quietinho no meu canto, para que aquela situação que se apresenta diante de mim não se torne pior com a minha contribuição negativa. Então nós vemos que a caridade ela pode se manifestar de formas que muitas vezes nós ficamos surpresos. Porque dá a impressão de que a caridade é sempre aquele que faz. Muitas vezes aquele que não faz está sendo muito mais caridoso. Então, essa é uma forma de nós vivenciarmos isso. Observar as pessoas, observar as situações e sempre pensar numa contribuição positiva que nós podemos dar para fazer com que aquilo que se depara diante de nós, pelo menos não piore. Já é alguma coisa. Quando nós desenvolvemos uma capacidade maior de contribuição, então a gente não só faz com que aquela situação não piore, como também nós podemos fazer com que ela melhore, já é alguma coisa. Então nós temos aquele pensamento hoje no nosso mundo que diz assim, já que a coisa está ruim, vamos fazer a coisa pegar fogo. Se a coisa está ruim, ela pode ficar pior. Vamos botar fogo no circo. Então a gente tem esse sentimento dentro de nós, principalmente diante de situações reais que nós vivemos hoje. Questões de política, questões de economia, questões de convivência. Então, o quanto pior, melhor, vamos botar fogo em tudo e fazer uma festa. Sendo que, na verdade, o nosso mundo hoje ele precisa de pacificadores. E os maiores pacificadores são exatamente aqueles que apresentam o maior sentimento de caridade. E aí a gente tem que se posicionar. Qual exatamente a nossa posição nessa escala de contribuição? Nós contribuímos mais positivamente ou contribuímos mais negativamente? Podemos pegar uma régua imaginária na nossa frente, onde o ponto central dela é o ponto neutro. Não melhoro nem pioro. É aquela situação que Jesus coloca, né, que aquele sal que não salga, que não faz diferença, joga ele fora. Então quando nós nos posicionamos dizendo, eu não tenho nada com isso, eu não pedi para nascer, eu estou nesse mundo por acaso, eu quero ir embora, eu me coloco naquela posição de nada, de um indivíduo que não faz nada. Mas de um lado direito, a gente pode colocar, naquele lado negativo daquela régua, a gente pode colocar uma cor vermelha. Cada vez que nós vamos, então,
nos distanciando do ponto central, a gente vai tornando a coisa cada vez mais grave, mais complicada. E cada vez que eu vou para o lado esquerdo, naquela direção crescente, a gente vai então, na verdade é o contrário, né? Esquerda, o negativo, direita, o crescente. Quando a gente vai então para o lado crescente, a gente vai ficando cada vez mais de uma cor azulada, vamos pensar assim. E quanto mais eu contribuo, mais distante daquela posição neutra eu fico. Então a gente tem que se ver diante das situações e perguntando assim, peraí, eu estou ficando avermelhado ou azulado? Eu estou contribuindo para a melhora ou eu estou contribuindo para a piora? E a gente vai percebendo que quanto mais nós nos preocupamos em transformar as coisas de uma forma positiva, mais esse sentimento vai brotando dentro de nós. E isso contribui não apenas para a transformação do mundo onde nós estamos, mas principalmente com a transformação interior que nós desejamos alcançar. Porque aí sim nós vamos perceber que essa mudança não é de fora para dentro. Não são as pessoas que vão me transformar, não são as situações que vão me transformar. Eu vou me transformar diante das pessoas e eu vou me transformar diante das situações. E a partir dessa transformação, eu vou tentar, sempre que possível, promover aquela condição para algo melhor. Mesmo que muitas vezes eu não consiga melhorar, se eu não conseguir, se eu me conter para não piorar, eu já tive ali um grande resultado. Bom dia, pessoal que chegou, bom dia, fraterna. Essa é a parte importante para nós de entendermos o que é vivenciar essa transformação para alcançar essa felicidade que nós desejamos. Aqui Paulo, então, ele traz para nós de uma forma, claro, muito poética, de uma forma belíssima, falando sobre o efeito dessa transformação. E ele não reforça aquela ideia da salvação, porque, como eu falei para vocês, essa ideia de que fora da caridade não há salvação é uma ideia muito bonita, mas ela também é muito temerosa para nós se nós não soubermos interpretá-la. Você está se salvando de quê? Das sombras, do abismo, é aquela ameaça constante de que você vai sempre perder. Não, eu estou me sentindo bem. Eu sei que o mundo é perigoso, mas eu tenho confiança de que eu tenho ali aquela sustentação e eu quero melhorar. Por isso, então, eu vou fazer a caridade não por culpa, não por medo, mas eu quero fazer porque eu tenho vontade de fazer. E aí, então, veio o grande resultado para nós. A Didima colocou para nós, né, o autocontrole do velhinho samurai do áudio, que escutamos no início, né, aquele que a gente colocou o áudio de harmonização aqui, e falava do velho samurai diante de um jovem samurai que era todo estressado, todo rebelde, todo guerreiro. E a sabedoria do samurai simplesmente se colocava passivamente, ou pacificamente, não passivamente, mas pacificamente, observando que tudo aquilo que aquele samurai jovem oferecia era exatamente a realidade que ele trazia dentro de si mesmo. E se você não aceita, ele continua carregando seus próprios tormentos. Nós não herdamos o tormento do outro. Essa é uma sabedoria, uma lição de vida, né, que nós entendemos. O Negrão colocou, porque todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Né? Mensagem importantíssima, trazida por Paulo de Tarso, inclusive no final dessa mensagem. Que ele fala que vivenciar o cristianismo, não o cristianismo como uma religião, mas o cristianismo como uma trajetória para vivenciar esse sentimento de amor dentro de nós. Então não importa muitas vezes, até mesmo se não é cristão, porque o cristianismo é um dos caminhos que conduzem ao amor. Os outros caminhos que conduzem para essa mesma direção também promovem a transformação, também promovem as transformações das pessoas. O Fletcher colocou a caridade e o amor como fogo, eu acho que sei o que é, mas não faço ideia da sua composição, né? E nem tento entendê-lo, porque provavelmente não vale a pena, seu calor e utilidade já é o suficiente, sem dúvida, Fletcher. Muitas vezes nós, através, por exemplo, essa ideia que você colocou, ela se encaixa muito bem naquela questão da religião. Muitas vezes se estuda história, personagens, dogmas, sem entender o calor que essa religião pode oferecer em termos de mudança espiritual, que é exatamente esse sentimento do amor que existe dentro de cada filosofia. Não, porque eu sou daquela doutrina, eu sou daquela religião, e ela é a mais importante. Como mais importante?
Por que você acha que ela é mais importante? Ela é mais importante para você. Mas cada um vivencia aquilo que é importante para si, tendo como objetivo final vivenciar exatamente esse fogo dentro de cada um de nós. Então a gente muitas vezes fica preso em teorias, se esquecendo da vivência prática. Não a vivência exterior, de para fazer parte de um ritual, receber uma consagração, frequentar um ambiente, mas vivenciar aquele sentimento que ele é silencioso, mas ele é extremamente poderoso dentro de nós. Vamos aqui então para a gente estudar um pouquinho sobre a mensagem de Paulo. A Miriam colocou, né, agir e não apenas reagir. A gente está numa fase, Miriam, dessa ideia de agir e reagir. A ação ela depende de um estímulo. Aliás, a ação depende de uma iniciativa. A reação depende de um estímulo. Então nós percebemos assim que, por exemplo, numa mensagem como essa, que fala sobre caridade não há salvação e que os espíritos procuram sempre nos estimular nessa prática, eles observam que nós temos ainda uma inércia muito grande por não entendermos a realidade do mundo espiritual. E quando eu falo os espíritos, não são os espíritos espíritas. Eu falo os espíritos que procuram, em todas as culturas, em todas as regiões, em todas as religiões, estimular as pessoas a mudarem a postura, saírem daquela condição de apatia, vivendo um dia depois do outro como se não houvesse amanhã. E aí a gente lembra, claro, né, com essa deixa que eu acabei de passar, a mensagem de Renato Russo, quando ele diz, né, preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mas se nós pensarmos de uma forma mais profunda, a gente vai ver que nós temos que amar as pessoas exatamente por acreditarmos que existe o amanhã. Porque o amor ele vai crescendo, ele não é uma cota que nós temos. Você vive o amor desse ponto até aquele ponto. Depois você não precisa amar mais. Entendendo a nossa condição de imortalidade, a gente vai amando cada vez mais e quanto mais a gente ama, mais a gente tem para amar e mais a gente tem para oferecer. Então os espíritos procuram sempre nos estimular a essa reação. Seja caridoso, pense na vida espiritual, faça isso, faça aquilo, mais ou menos como nós adultos conduzimos nossas crianças. Fazendo barganha, fazendo chantagem, repreendendo, obrigando com autoridade, para que as crianças façam aquilo que é certo, já que elas não têm condições de entender ainda qual é o caminho certo. Agora, para aqueles que já conseguiram entender, felizmente não é exatamente 8 e 80. São aqueles que só fazem por iniciativa e aqueles que só fazem por reação. Hoje a gente tem uma mistura. Tem coisa que nós fazemos pela vontade, tem coisas que nós fazemos com um empurrãozinho que tem que ser dado. Então, mas quanto mais iniciativa nós tomamos, maior é a compreensão que nós alcançamos. Maior é o sentimento de amor que existe dentro de nós. Porque o amor ele não é aquele amor contemplativo, que a gente para olhando para a lua e fica suspirando. O amor ele olha em volta e pergunta onde eu posso oferecer aquilo que eu tenho. Principalmente aquilo que existe dentro de nós. Então nós estamos ali agindo em algumas situações e reagindo na maioria. Nós precisamos então começar a inverter tudo isso. Reagimos em situações que são mais críticas, mas naquelas que são naturais nós agimos por vontade. Fazer porque eu tenho vontade de fazer. Fazer porque eu vi a necessidade de fazer. Não porque alguém disse que eu tenho que fazer. Mas para chegarmos nessa condição de tomarmos iniciativas, nós precisamos desenvolver em nós sentimentos de coragem, sentimentos de perseverança, sentimento de fraternidade, que são sentimentos, são elementos que nós estamos ainda desenvolvendo e ainda se mostram dentro de nós de uma forma muito pequena ainda, mas que certamente vai crescer quanto mais nós nos esforçarmos para isso. O Elcio lembrou aqui, né, se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa, ou como sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se eu tiver toda a fé,
até a ponto de transportar montanhas e não tiver caridade, não sou nada. O chamado hino de amor de Paulo de Tarso, que nós estudamos aqui, inclusive com aquele vozeirão do Cid Moreira, né? Então, se não importa o que nós vivamos, não importa o que nós sejamos ou acreditamos ser no mundo de hoje, se nós não tivermos esse sentimento dentro de nós, ele não tem importância. Luiz colocou: eu só posso praticar a caridade se eu amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Fora isso, é ajuda. E é o que a gente está aprendendo a vivenciar, né, Luiz? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Isso tudo tem extrema complexidade. Para amar o próximo, eu tenho que amar a mim mesmo. Para amar a mim mesmo, eu tenho que saber o que é o amor por mim mesmo. E depois a gente pensa, amar a Deus é tão complicado para nós entender exatamente esse sentimento, mas para nós é muito positivo, a gente está aprendendo. Então é assim, eu posso não entender, mas a cada dia eu aprendo um pouquinho mais. Cada dia eu acrescento um tijolinho na construção dessa imagem, que um dia vai se tornar para mim uma imagem completa. Um dia muito distante, mas um dia que vai chegar. E o Negrão colocou, né, queria ter amado as pessoas como elas são. Epitáfio, né, de Titãs traz para nós também uma visão de arrependimento daquele que já passou por essa experiência de transformação. Ou seja, ele já passou pela experiência da morte, olhou para trás e percebeu quanto tempo ele perdeu e quantas oportunidades ele perdeu. Um dia nós vamos ter no nosso epitáfio: eu amei as pessoas como elas são. E não simplesmente queria ter amado as pessoas como elas são. Então isso faz com que nós consigamos fazer tudo aquilo que nós desejamos agora. Mas para isso a gente tem que ir aprendendo gradualmente. Nós temos muitos compromissos que chamam a nossa atenção aqui no nosso mundo e muitas vezes a gente se esquece. Ou muitas vezes perde um pouco da motivação, da energia para realizar alguma coisa. Mas é importante que a gente saiba equilibrar. Apesar de tudo aquilo que eu sou e de tudo aquilo que eu tenho a oportunidade de me doar um pouquinho mais. E vão dizer, mas como é que eu posso me doar para as pessoas se ninguém se preocupa comigo? A minha preocupação é fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. É aquilo que eu posso fazer. E é aquilo que eu tenho condições de fazer. Aquilo que o outro não faz, isso é um problema dele. Fletcher, você me perguntou qual o nome do santo que tem um filme no YouTube. Qual o filme, querido? Não me lembro. Bom dia, professor. Bom dia, Nina. Qual exatamente de qual tema que você está falando? Coloca para mim aí que eu cito sempre. Eu falo tanto, meu amigo, que eu nem sei mais do que estou falando. De Santo Agostinho, talvez? Tem um filme, Santo Agostinho de Hipona. Talvez seja esse, então. Então é a história de Santo Agostinho. Né? Aquele que eu comentei que me prescreveram como tratamento médico, né? Isso aí. Vamos então para a mensagem de Paulo, pessoal. Ele diz assim para nós, então. Então, uma mensagem, né? Fora da caridade não há salvação. Paulo, Paris, 1860. Ele diz assim para nós: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida, para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que a oferecendo por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo.
Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhes o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade. E a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer o bem, é sempre necessária a ação da vontade, mas para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradeçam a Deus que vos permitiu gozar da luz do Espiritismo, não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender o ensinamento do Cristo, ela vos torna melhores cidadãos. Fazei, pois, que vos vendo, se possa dizer o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Então, vimos aqui nessa mensagem, é claro que quando ela foi transmitida, quando ela foi dita com todo fervor, com todo amor. Dá para a gente imaginar a luminosidade que provocou no ambiente onde ela foi recebida, pela intenção do espírito, pela sintonia do médium, pela emoção e comoção daqueles que estavam presentes. Então nós fizemos uma leitura, muitas vezes um pouco fria, mas dá para a gente entender o efeito que ela provocou e que ela deve provocar em nós. Paulo chama atenção para duas situações importantes a respeito da caridade. Aquilo que ela faz por nós agora, aqui no mundo físico, e aquilo que ela faz por nós no mundo espiritual, através dessa transformação que nós vamos vivenciar. Muitos são os espíritos que são relatados nas mensagens que chegam para nós e descrevem esses espíritos que já alcançaram essa condição de vivência desse amor no seu sentido mais pleno. De que forma que eles resplandecem no momento da sua presença, o efeito que ele provoca através das vibrações que irradiam. E quando a gente olha para esses espíritos, a gente acaba vivendo uma condição de adoração, de idolatria. E de imediato a gente estende a mão e fala, me ajuda pelo amor de Deus. E a gente nunca pensa assim, eu quero ser como ele, apesar das minhas necessidades. Eu quero me transformar também nesse espírito, não por uma questão de orgulho pessoal, de acreditar que aquela luminosidade que eles irradiam é como se fosse a medalha no peito de um guerreiro, para que a gente possa mostrar a nossa coragem. Não, aquilo que eles alcançaram foi uma condição natural dessa transformação que eles vivenciaram. E chegando naquela condição, eles podem fazer muito mais do que eles faziam. Então é isso que nós temos que almejar, é isso que nós temos que ter como objetivo fundamental. Paulo coloca para nós aqui, aqueles que vivenciaram esse sentimento de amor, então ele diz assim, ela, essa flama celeste, brilha no coração daqueles a quem Jesus dirá, passai à direita, ou melhor, diz assim, ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá, passai à direita, benditos de meu Pai. E mais ainda, podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem a seu redor. Então, quando a gente fala sempre, sobre a qualidade do nosso pensamento, quanto mais nobre o pensamento, mais suave, mais agradável é o perfume que nós exalamos através daquilo que nós produzimos de efeito nas pessoas à nossa volta. Quanto maior o nosso egoísmo, quanto maior o nosso desequilíbrio, a nossa inferioridade, mais desagradável é esse odor.
Recentemente nós postamos uma mensagem lá na nossa fanpage do espiritismo.net que falava sobre as flores. Que falava assim: tem aqueles que plantam as flores, tem aqueles que compram as flores e tem aqueles que transportam as flores. Mas nas mãos de todos esses indivíduos sempre vai ter o perfume das flores. A caridade é a mesma coisa. Cada vez que nós estendemos a mão, quando ela se encontra permeada por esse sentimento de amor, sempre tem esse perfume que acaba levando para as pessoas o amor no seu sentido, no seu aspecto de aroma. Então nós temos que pensar assim: quando nós estamos presentes em algum lugar, quando nós emitimos uma ideia, quando nós realizamos uma ação, qual é o efeito aromático que nós provocamos naquelas pessoas que estão próximas, ou naquele ambiente onde nós estamos? É interessante a gente lembrar, quando nós falamos, algumas vezes a gente assiste a esses programas que são meio apocalípticos, em que as pessoas percebem que não existem mais leis que regem a vida das pessoas. Então dá a impressão de que você pode fazer o que você quiser. E aí então um entra numa loja e quebra tudo, o outro põe fogo porque não tem ninguém usando, ninguém vai usar, o outro passa no meio de uma floresta e começa a quebrar os galhos, o outro ataca uma pedra numa vitrine. E a gente percebe então que, nesse momento onde nós não somos controlados por leis, o nosso instinto mais primitivo começa a aflorar. E vemos que isso é quase que uma unanimidade. Porque as pessoas têm esse tipo de comportamento. Só que quando nós vamos nos transformando, mesmo que aquilo não me pertença, mesmo que aquilo não tenha utilidade, eu tento fazer com que aquilo se torne produtivo de alguma forma. Se não para mim, eu deixo ele intacto para que outras pessoas possam se beneficiar. Então a gente vê que hoje nós recebemos provocações o tempo todo para fazer com que o nosso instinto se aflore, para fazer com que esse nosso sentimento primitivo domine a nossa mente e as nossas ações. Saindo um pouco dessa ideia do apocalíptico, nós falamos sobre os nossos relacionamentos, sejam relacionamentos físicos, sejam relacionamentos no ambiente virtual, seja num ambiente onde nós simplesmente emitimos as nossas ideias. O que exatamente nós estamos enviando em termos de odor? É um perfume ou um odor desagradável? Então todas as nossas ações devem ser vigiadas e praticadas de uma forma positiva constantemente, para que a gente possa sentir o efeito desse sentimento. Porque isso vai trazer uma mudança na nossa vida agora e também nos levar no futuro a uma condição melhor. Temos sempre que pensar nisso. Luiz colocou, né, o que Jesus faria no meu lugar? Seria um bom parâmetro para saber como deveríamos agir. Mas você sabe, o Luiz, que muitas vezes nós fazemos uma comparação com Jesus, acaba sendo uma comparação muito injusta. Jesus faria no meu lugar coisas que eu nem consigo imaginar. Então o que a gente faz? Eu, como eu já falei para vocês em outras oportunidades, eu mudei um pouco a minha referência. Eu escolho alguém que eu considero como um indivíduo nobre, um indivíduo que possa ser visto como uma referência, e em vez de pensar em Jesus, que está numa distância tão longe, eu penso naquela pessoa, o que ele faria no meu lugar. Eu já comentei com vocês, né, que eu gosto muito da história do Chico Xavier, e aí conhecendo um pouco daquilo que ele passava para nós, eu o elegi como minha referência. Então, se por acaso, e olha que são situações simples, um exemplo para vocês. Né? Então, mas o que eu faço, Aurel? Já que a gente escolhe um padrão muito alto, e a gente sabe que não vai alcançar, vamos escolher alguém mais baixo. Alguém da nossa família, alguém do nosso círculo de amigos, alguém que é da nossa admiração. Vamos pegar, depois quando eu conseguir me comportar como ele, aí então eu escolho alguém melhor do que ele. E aí depois eu vou me elevando, me elevando, me elevando,
até chegar o momento em que aquela verdade vai se cumprir. Quando Jesus disse que vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Mas enquanto eu não chego lá, não dá para imaginar assim, nossa, eu queria ser como Jesus. Não posso ser agora pensar nisso, né? Então eu escolho uma referência. Deixa eu colocar um exemplo para vocês. Eu todos os dias faço uma revista pelas redes sociais para ver as notícias, para ver ali as divulgações, alguns comentários, né? Então eu chego pela manhã, dou uma passada, repasso aquilo que é importante, observo e tal. E algumas vezes eu olho e vejo uma notícia que me dá aquele aperto no estômago. Aí eu pego, clico naquela mensagem, olho para ela, meus olhos começam a ficar assim, aqueles olhos vermelhos, e eu falo assim, eu vou responder para essa pessoa. Aí eu penso assim, mas e se o Chico Xavier tivesse lido essa mensagem, qual seria a resposta que ele dava? Aí de imediato os olhos param de ficar vermelhos, voltam a ficar branquinhos, eu fecho aquela mensagem, respiro fundo e passo. Às vezes dentro de uma relação pessoal, de família, de relação de amigos, de conhecidos, de outras pessoas, alguém faz um comentário, muitas vezes mexendo com o meu orgulho, e eu dou aquela vontade de responder. Aí eu penso assim, mas e se ele tivesse aqui, o que ele diria? Ou ele falaria alguma coisa de uma forma mais doce, ou ele simplesmente ficaria em silêncio, entendendo que aquela mensagem ou aquela palavra, azar o seu, Fletcher. Você que sabe. Você vai ter que aprender a torcer pro timão, vai ter que ouvir rock and roll. Você que sabe, fica à vontade, tá? Não sou das melhores, não. Pois é, Elcio, vai ter que mudar de time, aquela coisa toda, né? Essa é a referência que você quer? Então tá bom, fica à vontade. Você vai ter que vir pro Pau Talk todo dia, bem feito, tá vendo? Isso aí. Então, assim, situações em que a gente se pega, porque até hoje, graças a Deus, nativo, então até hoje a gente tem que prestar atenção em ficar se policiando. Porque darmos uma resposta ríspida, darmos uma resposta agressiva, fazemos um comentário destrutivo, um comentário sarcástico negativo, é algo que é muito natural, porque todo mundo faz isso. Só que o grande problema é, o fato de todo mundo fazer isso, não quer dizer que todo mundo está certo. Então a gente tem que pegar assim, bom, se eu coloco essa referência, sabe aquele giroflex que fica em cima de carro de polícia, de bombeiro? Cada vez que aparece uma situação, de imediato aquele alarme toca. E aí então eu fico me policiando, mas o que eu devo fazer nessa situação? Para que ela se torne produtiva. Não é aquela história assim, não, eu não quero fazer nada. Lembra que a inércia, ela não produz nada. Nada de bom, nada de mal. Mas o detalhe é que é importante a gente sempre fazer algo que seja positivo. Para fazer com que a vida das pessoas seja melhores através da melhoria da nossa própria vida. Então essa referência para mim ela é muito real, ela é muito verdadeira. E eu a utilizo o tempo todo, 24 horas por dia. Claro que muitas vezes eu penso assim, Chico, dá um tempo que agora esse pensamento é meu. Lembra aquela passagem que o Chico estava conversando com o Emmanuel? E aí o Chico colocou a peruquinha dele a primeira vez, e Emmanuel perguntou assim, o que é isso na sua cabeça? O Chico falou assim, é a minha peruca, eu vou usar porque eu gosto e pronto, virou as costas e foi embora. Então algumas vezes eu também tenho esse sentimento de rebeldia. Mas eu penso sempre, tudo isso que eu faço, eu sempre fico me perguntando, aquilo que eu faço diz respeito a mim ou diz respeito ao outro? Se é ao outro, eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu lanço. Se é a mim, o problema é meu. Então algumas vezes eu falo, Chico, dá licença um pouquinho, eu vou fechar a porta aqui, preciso ficar sozinho. Agora em situações em que eu falo, o que ele faria nessa situação? Então quando a gente coloca essas referências, quando a gente coloca assim esses parâmetros, para que a gente sempre faça essa vigilância, faça essa comparação, nós conseguimos nos policiar com mais segurança. E a gente vai fazendo com que isso se torne um hábito, até que aquela nossa referência inicial, aquele objeto de admiração, se coloque numa condição de par. Eu faço a mesma coisa que ele faz e ele faz a mesma coisa que eu faço. Mas para isso a gente vai ter que trabalhar constantemente.
esse sentimento de caridade por nós mesmos, caridade para com o próximo, que tudo se resume nesse sentido de amor, é uma necessidade que nós temos que ter. Algumas vezes a gente vai dizer assim, eu não quero ser como ele e não vou ser como ele. Tudo bem, é uma escolha sua. Cada um de nós sabe exatamente qual o caminho quer seguir, para onde quer seguir, o que quer fazer da sua vida. Mas é importante que a gente tenha consciência de que nós estamos aqui para fazer esse trabalho de mudança. Se eu não fizer essa mudança agora, eu serei forçado a fazer depois. Lembra daquela mensagem de cabeceira que eu tenho? O destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Quanto mais nós negarmos esse nosso destino, que é essa transformação, maior será o arrastamento que nós vamos sofrer, porque aí nós temos aquele pensamento paralelo. Ou nós nos modificamos pelo amor, ou nós nos modificamos pela dor. E a dor, muitas vezes, ela vem de uma forma implacável. Basta a gente olhar a vida das pessoas. Não basta a gente olhar para a nossa própria vida. Tudo aquilo que nos provoca dor hoje, em qualquer sentido, uma dor de ter que trabalhar arduamente para ter tão pouco, a dor de conviver num relacionamento difícil, a dor de conviver com o nosso corpo imperfeito, a dor de viver num ambiente, num país como o nosso, cheio de atribulações, cheio de atrito, tudo isso que nós estamos vivendo agora é uma consequência daquilo que nós plantamos no passado. Ninguém sofre por acaso. Se eu opto em continuar criando, plantando essas sementes de sofrimento, eu não posso reclamar daquilo que vai acontecer depois. Porque eu vou continuar perpetuando essa mesma dor da qual eu reclamo agora. Porque essa vida é muito difícil, porque a vida não presta, porque as pessoas que estão à minha volta eu não aguento mais conviver com elas. Continua fazendo o que você está fazendo, que na próxima vai ser mais complicado. E aí mais um pensamento para ilustrar. Tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes. E a segunda vez é sempre mais difícil que a primeira. Essa vez que nós estamos vivendo agora é a primeira vez? A segunda? A terceira? Quantas vezes nós vamos continuar repetindo esses nossos mesmos erros por não valorizarmos as ações simples da nossa vida? Eu falo aquilo que eu penso mesmo porque isso não tem problema. Você que sabe. Olha para a sua realidade e se pergunta se você é feliz vivendo desse jeito. Quem sabe quantas, Didima? O que a gente sabe é que Deus é muito generoso porque nós erramos à vista. E Deus nos dá a oportunidade de fazer pagamentos a prazo. Então nós estamos muitas vezes com várias e várias prestações nas costas de erros do passado que vão se acumulando, por isso a nossa vida se torna difícil. Mas conforme a gente começa a regrar a nossa vida, evitando esses débitos morais que nós vamos criando, nós vamos quitando essas nossas parcelas até chegar o momento em que a gente vai dizer assim, eu não devo nada para mim mesmo. E, consequentemente, eu não devo nada para ninguém. Então, eu estou pronto para seguir. Aí, então, a gente avança nessa linha de progresso. Então, são reflexões que nós temos que desenvolver dentro de nós, em torno desses ensinamentos, nos perguntando quem exatamente nós somos e quem exatamente nós queremos ser. E aí, então, nós colocamos as nossas referências e colocamos em prática aquilo que nós acreditamos. O que é fundamental. Então é importante a gente lembrar também, nessa mensagem de Paulo, ele fala para nós aqui, para que nós nos apliquemos para compreender o sentido profundo e as consequências da aplicação desses ensinamentos, que o cristianismo apresenta para nós, mas que o espiritismo converte esses ensinamentos em instrumentos de trabalho para que nós possamos realizar essa tarefa. Submeteis todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer o bem, é sempre necessária a ação da vontade. Mas para não fazer o mal,
bastam frequentemente a inércia e a negligência. Então, lembra que nós não podemos ficar naquela condição de neutralidade. Eu não faço mal para ninguém e eu fico cuidando da minha vida. Mas também você não faz bem para ninguém e espera que alguém faça bem para você. Então nós estamos aqui. E Paulo de Tarso nos chama a atenção. Agradeçamos a Deus que nos permitiu desfrutar da luz do Espiritismo. Não apenas para pensar na salvação, quando nós ficamos vendo atrás de nós aquela sombra da culpa e do medo, mas porque ajudando, ou nos ajudando a compreender os ensinamentos de Jesus, ela nos torna melhores cristãos. E mais do que isso, nos torna espíritos melhores. Porque eu posso ser um bom cristão, como eu posso encontrar um bom judeu, um bom muçulmano, um bom budista, um bom ateu, um bom católico, um bom evangélico, um bom umbandista, um bom candomblecista, um bom shintoísta, hinduísta, qualquer ista, qualquer coisa. Mas o importante é que, muito mais do que ele ser melhor naquela religião, é o fato de ser um indivíduo melhor. Para nós, o cristianismo, interpretado pelo Espiritismo, nos dá uma condição de melhoria contínua. Mas essa motivação parte de nós. E o sentimento que nós desenvolvemos também é um sentimento que parte de nós. Pensemos sempre dessa forma. E mais do que isso, sejamos constantemente vigilantes. Escolham quem são as referências que vocês podem usar. E comecem a imaginar que essas referências vivem situações semelhantes às nossas. E a pergunta é, como elas reagem diante disso? Se elas reagiriam assim, e isso desperta em mim um sentimento de admiração, então significa que eu posso também me espelhar e agir da mesma forma. E segurar todos os meus impulsos, todas as minhas raivas, imaginar aquele monstrinho dentro de mim chacoalhando grades, querendo sair, querendo gritar, querendo fazer. Vamos acalmar esse monstrinho que ele vai ficar bem. Então, pessoal, a gente vai fechando por aqui o nosso estudo de hoje, né? Faltam aqui 5 minutinhos, a gente já faz, então, o nosso encerramento. Então, encerramos aqui, concluímos o nosso capítulo 15, Fora da Caridade numa Salvação. Nós estudamos, então, aqui, fazendo uma recapitulação, o necessário para salvar-se, o bom samaritano, o maior mandamento, a caridade segundo São Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação, e fechamos agora com as instruções dos Espíritos, lembrando sempre, né, que Kardec pôs em cada capítulo, trouxe para nós assim, uma dissertação sobre os diversos tópicos que envolvem esse tema, e depois trouxe uma seção de instruções dos Espíritos, onde mensagens psicografadas trazem para nós um esclarecimento, um exemplo, uma mensagem bacana para as nossas reflexões. Então fechamos aqui agora esse capítulo. O próximo fala sobre o capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. E nós vamos falar agora da nossa relação com o mundo material, a nossa relação com a riqueza, a nossa relação com a pobreza. E isso trata, então, de uma questão de vivência no mundo material e o nosso relacionamento com esse mundo. Então falaremos sobre salvação dos ricos, guardai-vos da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da fortuna, desigualdade das riquezas. E nas instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade, o emprego da fortuna e o desprendimento de bens terrenos. Então temos aqui, agora vai ser um estudo voltado para aquilo que nós vemos no mundo hoje. Falaremos sobre a humildade, sobre a vida simples, sobre a ganância, sobre a ambição, o egoísmo, a avareza. Muita coisa para a gente falar de uma realidade que a gente tem vivido hoje. Fechando por aqui então, pessoal. Cindizinha, temos já o encerramento?